Exatamente. E aí... É um desafio que eu faço para o jovem hoje. Eu sempre fiz esse desafio, que o jovem tem que sair do campus e buscar, mais aberto, e buscar onde está o problema. Porque aí é a prevenção que nós estamos trabalhando em quase todas as áreas. E você trabalhando a prevenção, você vai evitar muita coisa. Você vai evitar a violência, você vai evitar a questão da saúde, você vai evitar a questão da droga. Entra tudo, essa é prevenção. E o estudante tem condições de fazer isso. Eu acho que falta também um incentivo até por parte das universidades. Falta Por que uma universidade pública não incentiva esse tipo de atuação? Falta incentivo não só desde do fundamental. Falta esse incentivo. Isso não entra, não é matéria, não é disciplina, não é discutido. Sequer é discutido a minha participação como estudante na periferia. São raríssimas as professoras, os professores que tocam nesse assunto. Infelizmente é a minha área, mas são pouquíssimos os que tratam diretamente disso. Uma por falta de tempo, por uma série de fatores que vocês todos conhecem, né? Então vai se deixando isso em segundo e terceiro plano. E existe também o preconceito, né? Existe um preconceito. Preconceito contra o pobre, contra a favela, contra aqueles que são as minorias, vamos dizer as minorias, né? Existe nesse preconceito. Existe. A Lilian, ela faz também uma outra colocação aqui para nós. Tinha o projeto Rondon, que fazia com que os estudantes atuassem nas comunidades mais humildes. Infelizmente, poucas universidades trabalham com esse tipo de atividade. É o que nós estávamos exatamente comentando agora. Será que, por exemplo, um incentivo às universidades públicas, por que essas universidades não recebem um incentivo para fazer isso? Porque a prática vai transformar aquele aluno num baita profissional. Isso é fato. O aluno que fica dentro da sala de aula, aprendendo a teoria, ele vai sofrer na hora que ele pegar a prática. Não faz disso, não. Essa prática pode se iniciar mais cedo, tem tanta gente precisando, né? Isso na área jurídica, na área da saúde, em todas as áreas. Né? Falta motivação, Marcelo. Falta motivação realmente de dentro da sala de aula. Isso é lamentável. É lamentável. Eu queria entrar agora num assunto que é um assunto delicado, que vamos tratar exatamente das questões de tortura. Nós falamos agora há pouco, e até antes de entrar, nós estávamos falando a respeito dessa tortura psicológica, desta violência. Nós falamos da violência agora, e eu sempre acho que essa violência, a violência psicológica é uma forma de tortura, a violência física é uma forma de tortura também, né? Mas existe, obviamente, existe aí por parte da ACAT um trabalho muito interessante com relação às vítimas dessa tortura, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco conosco. Antes, meu abraço aqui a Lilian, que está conosco, N. Machado, que é um grande amigo meu, amigo nosso, uma pessoa muito querida, um grande abraço para ele também. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa tortura e sobre o trabalho que a ACAT faz. Rapidinho, porque é um trabalho muito extenso, eu vou tentar sistematizar aqui, né? Sim, claro. À vontade. O trabalho que nós fazemos. Em primeiro lugar, nós temos que detectar essa violência, essa tortura, quer seja ela física ou psicológica. Se ela é física, ela vai levar para o psicológico, sem sombra de dúvida, né? Então, nós temos que detectar essa tortura. Essa tortura se detecta aonde? Dentro dos presídios, na maioria das vezes. Porque eu não vou falar da violência doméstica. Eu vou falar da tortura que é praticada pelo próprio Estado. Então, depois que nós detectamos essa tortura, com todas as dificuldades de você adentrar dentro de um presídio, você ter informações concretas, porque nós temos tudo isso em mãos, nós elaboramos um relatório de denúncia. Esse relatório de denúncia, ele é encaminhado para as autoridades competentes, ele é encaminhado para a ONU e ele é encaminhado para a nossa federação, cuja sede é em Paris, porque a ACAT é uma organização internacional.
Nós estamos estabelecidos em 34 países. Tá. Tem uma que está nascendo agora no Oriente Médio, não lembro direito, acho que é o Afeganistão, uma coisa assim, mas está nascendo ali. Me parece que sim. E o resto está espalhado pelo mundo. Então, todas as ACATs trabalham pela abolição da tortura contra a pena de morte. Nós somos totalmente contra a violência. Trabalhamos pela não violência. Então, acompanhamos a pessoa dentro da ACAT. Essa pessoa nós temos o trabalho grupal, nós temos trabalho domiciliar e, quando nos é permitido, dentro do presídio, de acompanhar um preso. Porque o Estado, ele não coloca... Dificulta um pouco. Ele dificulta muito, dificulta e não tem profissionais suficientes para dar atendimento. Tá. Então, vai daí também da ressocialização, que é quase que impossível dentro de um presídio. Sim. Agora, quando você acompanha de forma sistemática, existe a condição de você ressocializar o preso. Ou a presa. Existe. Nós temos essa prática e temos casos concretos de pessoas que nós acompanhamos, de famílias que nós acompanhamos. Eu vou citar aqui um caso. Bom, vou voltar um pouquinho para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Esse atendimento se dá dentro da nossa organização, com os nossos técnicos, com o nosso médico psiquiatra, com a nossa psicóloga, com o nosso advogado, acompanhando juridicamente, porque nós mandamos normalmente para as autoridades competentes o caso e cobramos esse caso para ver como é que está, acompanhamos o processo, né, de tudo isso. Agora, quando você se depara, no caso de óbito, por exemplo, que a tortura leva a óbito, de tanto ser torturado, a criatura morreu. Nós temos um caso, que é um dos primeiros casos, eu até vou dizer o nome dele que morreu. É Nilson Saldanha, ele foi morto no 50DP, que é em São Miguel Paulista. Ele foi morto pela tropa de choque que adentrou dentro do presídio, que havia boatos de fuga, de uma série de coisas acontecendo lá dentro, né? Então a tropa adentrou e houve tudo aquilo, aquela fila, corredor polonês que eles falam, e ali foi torturando. Essa pessoa, como era uma das mais gordas, não conseguia se levantar rapidinho como os demais presos, né? Então foi o que apanhou muito. Isso teve hemorragia interna e veio a óbito. Esse caso, nós encaminhamos esse caso dentro de toda a formalidade exigida pela lei, esgotamos durante anos esse caso e nada foi feito. Fomos obrigados a mandar esse caso para a Comissão e para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que hoje está cobrando do Brasil uma resposta. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Mesmo que aqueles presos estavam tramando uma fuga, mesmo que eles estivessem, a gente sabe que isso acontece realmente, não é dessa forma que nós vamos conseguir contornar situações, contornar rebeliões, não é dessa forma. O diálogo, ele cabe em qualquer lugar. O debate e o bom senso, ele cabe em qualquer lugar. Isso nós temos prova, testemunhas que isso realmente acontece. E é tão mais fácil, né? É muito mais fácil. O caminho é mais fácil. Por que complicar tanto? Isso economizar São muito mais são 12 anos que nós estamos com esse caso. Caso número 1 da CAT. Foi um dos casos mais graves. Apesar que teve outros também que também foram a óbito com relação à tortura. Nós lançamos um documento que se chama Quebrar o Silêncio. Deve ter cópias ainda na sede da ACAT, quem quiser procurar, depois eu deixo o telefone. Esse documento. Nós denunciamos na época 4.185 casos, 186 casos de tortura. Com nome e com endereço. E comprovadamente quem torturou, aonde torturou, como foi torturado, 2.100 e poucos casos. Esse relatório foi feito, foi encaminhado para todas as autoridades estabelecidas, competentes estabelecidas na área nesse país. Isso ocasionou
a vinda do relator especial contra a tortura da ONU aqui no Brasil. Esse relator, formamos uma comissão junto com o governo na época, se formou uma comissão mista. Essa comissão foi visitar presídios, constatou a tortura. A tortura foi constatada em quase todos os presídios e DPs que nós visitamos. Esse relator fez um relatório terrível contra o Brasil, lamentável, que a gente fica muito triste, né, de ver isso. Eu gostaria de ver outro tipo de relatório do Brasil, não esse, né? Mas, infelizmente, esse relatório saiu. Ele fez 31 recomendações. Das 31 recomendações, nenhuma... eu ia falar isso. Das 31, quantas o internauta acha que foram aceitas pelo governo? Quantas? Nenhuma. Tá aí. E por quê? Porque falta uma política, faltam políticas públicas, como falta política na área da saúde, como falta política na área da educação, falta política também na área prisional. Não temos. Temos uma Constituinte linda, maravilhosa, muito bonita, que não é cumprida, simplesmente está no papel. Sim. E vai ficar, pelo visto, por muito tempo. Não, eu não quero ser tão pessimista. Eu acredito que esses jovens hoje eles vão acho que não é modificar alguma coisa. Não pode continuar esse estado de coisas, não pode mais continuar. Tem que ter um fim tudo isso, Marcelo. A Cátia atua há quanto tempo? Desde 1999. A Cátia foi fundada, 12 anos. Foi fundada no dia 20 de abril de 99. Tá. Em 2000, nós começamos, a ONU aprovou o projeto e temos o projeto junto à ONU, né? Tá. É a única organização no país que trabalha no nível de tratamento da tortura, de detectar a tortura e tratar a tortura. E a ONU apoia financeiramente? Financeiramente. Tá. Porque os nossos profissionais, nós não recebemos salário, nós somos voluntários. Nós temos o tipo de uma ajuda de custo, que você vai num presídio, você tem muitos gastos. Porque vamos supor, você vai num presídio em Bauru, são 10 horas de viagem. O nosso país é muito grande, nós estamos num continente, e é uma ACAT por país, não pode ter mais do que 2. Agora, curioso, a senhora falou que não tem nos Estados Unidos, né? Não temos ACAT nos Estados Unidos. Tá. E a ACAT, no caso, ela atua só com relação a torturados, vamos dizer assim, presos, trabalha exclusivamente com presos? Não. Eu teve um caso de grande repercussão na mídia, que foi aquele menino que foi morto dentro de casa, em Bauru. Sim. Teve uma repercussão muito grande. Esse caso está conosco. É por causa do roubo de uma bicicleta. Então, esse menino, a polícia adentrou dentro da casa do menino e dentro da casa mesmo ele foi morto, em frente à mãe, né? Então, é um caso que o menino não estava preso, não estava da Fundação Casa, né, nas bens da vida, nem nada. Não tinha nem passagem pela polícia, esse menino. Então, não é só, nós atendemos vários casos que não é só de presos, não. Inclusive, temos casos de policiais, familiares de policiais que chegam até nós e que nos procuraram. Temos alguns casos que foram torturados. A Cátia recebe muitos torturados por agentes de serviço público? A maioria. A maioria? São pelos agentes. Torturados por policiais? São agentes públicos. Sim. A maioria, 99%. É o Estado, infelizmente. E aí, nesse caso, vocês comunicam isso para o Estado? Para o Estado. E as Sim, providências? atende de direito, a Secretaria de Segurança Pública, E as providências? ao Ministério Público.